Nessa parte da aula, galera, vamos falar um pouco sobre a corrente elétrica, né? Nesse caso, vamos buscar as relações matemáticas, a intensidade, as funções que podem aparecer para você. E na outra parte, vamos falar sobre o sentido da corrente elétrica, como ela se movimenta, o que nós chamamos de sentido real e convencional. Então, vamos lá. Primeira coisa, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres. Então, vamos dizer que eu uso minha visão de raio-x, olho para o fio e vejo dentro do fio os elétrons livres passando. Legal. Eu vou observar, vou ver todos os elétrons indo para o mesmo lado. Entendi, Jabor, tudo enfileiradinho, né? Não, se acalme. Não é bem assim também, tá? Não vamos exagerar. Quando eu falo que o movimento é ordenado, quer dizer que eles estão indo para o mesmo lado. Isso é que nem a água dentro de uma mangueira. Não quer dizer que as partículas estão todas enfileiradinhas, elas só estão indo para o mesmo lado, elas vão tombar umas com as outras, tá? E isso é normal, tá tudo bem, tá? Ah, mas então é por isso que gera aquecimento no fio? Um dos motivos pode-se dizer que sim, mas não tem muito mais coisa envolvida aí dentro da atomística. Mas vamos pensar dessa maneira, fica mais fácil para a gente poder entender o que está acontecendo, tá bom? Então eu tenho um movimento de elétrons livres, eles estão indo todos para o mesmo lado, logo nós temos uma relação que nós chamamos de corrente de elétrons livres, ou corrente elétrica. Se eu pensar em corrente elétrica, eu vou falar então de corrente elétrica, que será indicado pela letra I. Nada mais é do que a quantidade de portadores de cargas elétricas, tá, que vão passar no fio durante um certo intervalo de tempo. Dois pontos importantes serem observados. Primeiro, aqui eu coloquei para você, quando eu falo carga elétrica, eu coloquei ΔQ. Por que variação? Tá? E mesmo assim eu chamei de carga. Porque são os elétrons passando, então eles ficam variando. Mas nós tomamos como sendo a passagem dos elétrons, então a passagem de uma carga elétrica, tá bom? Seria essa a ideia. Outra coisa importante, se eu estou falando de ΔT, eu estou falando de um intervalo de tempo. Não é algo instantâneo, não é naquele instante, tá? Eu estou falando de um intervalo. Se é um intervalo, ele pode aparecer para você só como corrente elétrica, mas se tem ΔT, também pode aparecer com o eminho aqui do lado. E aí, nesse caso, nós chamaremos ele de corrente elétrica média, tá? Igual nós fazemos com velocidade média, aceleração média, potência média, tudo que tiver intervalo de tempo, nós podemos dizer para você que seria uma função que cabe isso aqui, ok? Possibilidades, tá? Eu vou te mostrar duas possibilidades, uma delas equacionando, a outra mudando um pouco a observação para a gente olhar a questão das unidades de medida. Alguns vestibulares andaram tirando as unidades do sistema internacional, envolvendo outras relações. Mas calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos pensar no que nós acabamos de falar na aula sobre o átomo de Rutherford. Nós falamos lá que um corpo ele tem uma carga elétrica. Logo, tem vários elétrons, então ele tem uma grande carga de elétrons, uma carga elétrica, né? Pode ser em falta, pode ser em excesso, isso é outro detalhe. Mas você sabe que quando eu falo em carga elétrica, eu calculo essa carga como sendo o número de excesso vezes a carga elementar. Por isso que nós falamos lá na outra parte. Tá bom? Feito isso, eu tenho que entender que se eu tenho carga passando no corpo, é normal eu ter que substituir ou poder relacionar essa informação aqui dentro. E aí eu reescreveria como sendo corrente elétrica igual M vezes E dividido por ΔT. Ficaria mais ou menos com essa cara aqui, ó. Ficaria escrita como sendo corrente elétrica é igual a N vezes E dividido pelo tempo. Ah, Jabor, então essa daí é uma outra equação? Não, não é outra equação, tá? Ainda é a mesma equação. Eu só estou te mostrando como é que ela ficaria caso eu resolvesse associar essas duas funções, tá? Ela ficaria com essa cara. Mas você não precisa guardar isso, precisa entender o que está acontecendo, vai ser mais importante, tá bom? Ah, bacana, o que mais você quer me falar? Agora eu vou para as unidades. Primeiras unidades do sistema internacional, importante que você saiba. Vem cá, corrente elétrica, tá? A corrente elétrica é a associação das unidades de carga e de tempo. No sistema internacional de medidas, o tempo é dado em segundos. Tá aqui, segundos. Carga elétrica, como eu te falei na parte anterior, é dada em Coulomb. Logo, eu entendo que corrente elétrica
nada mais é do que coulombs por segundo. E ela recebe o nome. Quando ela aparece como coulombs por segundo, nós chamamos essa unidade de ampere. Então tá aqui. Ampere. Tá? Maravilha. Então, o que é um ampere? O ampere é coulombs por segundo. Guarda bem isso. Mas por que você está mandando eu guardar isso? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar, você vai entender. Algumas provas, como da Unesp, tá? Unicamp foi mais para gráfico, mas ainda assim tem. Mas eu diria Unesp. Ela está trabalhando com um negócio, o VEST também, tá? Chamado ampere-hora, ou miliampere-hora. Milli, no caso, é um submúltiplo, eu vou falar para você também, acrescentar isso daí depois, porque aparece bastante. Mas, primeiro momento, eu quero que você observe essa função, multiplica ela em cruz. Vamos ter o seguinte, multiplicando isso aqui em cruz, eu posso escrever para você que carga elétrica nada mais é, ó, carga elétrica ou variação da carga elétrica, como queira, tá? Nada mais é do que o produto da corrente elétrica vezes o tempo. Então, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que quando eu falo para você que eu tenho sistema internacional de medidas, isso quer dizer que sistema internacional, Coulomb, é a mesma coisa que ampere vezes segundos. Então, ampere segundos é a mesma coisa que Coulomb. Tá? Mas andou aparecendo em alguns vestibulares um negócio chamado de ampere-hora. Tá? Vou dizer mais ainda. Nem ampere-hora só, simplesmente. Vou pôr um pouquinho mais para cá. Andou aparecendo miliampere-hora. Tá bom? Então, primeiro vamos entender o que é ampere-hora. Ampere-hora é a unidade que? Ampere é a unidade de corrente elétrica. Tá? Hora é a unidade de tempo. Tá aqui. Corrente vezes o tempo é a mesma coisa que carga elétrica. Então, quando eu falo ampere-hora, eu estou falando de uma unidade de medida de carga elétrica. Não posso chamar de coulomb, tá? Porque coulomb é ampere segundos. Mas eu posso mudar então, Jabor? Se eu quiser trabalhar em coulombs, eu posso passar horas? Porque eu vi numa aula que uma hora é igual a 3.600 segundos. Cara, top! Se você colocar aqui no lugar de uma hora, 3.600 segundos, vezes 3.600, vira ampere segundos. Ampere segundos é coulomb. Oh, mudou. É o que eu precisava muitas vezes. Em todos os casos vão precisar. É legal que você entenda que você está calculando, quando você faz ampere-hora, a unidade de carga. Isso é importante. Alguns confundem porque aparece ampere. Tá? Ah, é corrente. Não. Ampere-hora é carga elétrica. Tá. E o milli, Jabor? Vou escrever o milli para você aqui em cima. Para você já começar a guardar o negócio que nós chamamos de submúltiplos. Então, eu vou colocar para você aqui, ó, alguns que vão aparecer para você, que nós chamamos de submúltiplos. Quais são os principais submúltiplos que você tem que saber? Então, vamos lá. O primeiro submúltiplo que você tem que saber é o eminho. O eminho chama-se milli. O outro muito importante é o micro. Outro muito importante é o nano. E por fim, nós trabalhamos também com o pico. Galera, é o seguinte, quais você tem que realmente saber, tá? O vestibular vai cobrar de você que você saiba pelo menos o milli e o micro. Isso ele vai cobrar, fato. O nano e pico, quando eles querem, geralmente eles indicam na questão, né? Ele fala para você o nanocoulomb, entre parênteses, 10 a menos 9 coulomb, tá? Um picômetro, ele vai lá e coloca, entre parênteses, 10 a menos 12 metros. Ah, eu tenho um nanoampere, então ele vai lá e coloca 10 a menos 9 ampere, muito comum, tá? Agora, micro e milli, isso não vai acontecer sempre.
em alguns casos aparece, tá? Mas em geral ele entende que você sabe o que é um milli e que você sabe o que é um micro. E aí, lógico, eu te mostro. Quanto vale um milli? Milli significa 10 elevado a menos 3. Ah, Jabur, então, quando ele fala miliampere, ele está falando 10 a menos 3 ampere hora? Sim, 10 a menos 3 ampere hora. É isso que ele está falando. Quando é micro, ele está falando de 10 elevado a menos 6. Nano. Nano é legal porque ele já lembra 9, né? Nano, 9. Então, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Tem outros aqui depois, tá? Eles são menos importantes, depois se você quiser estudar, aprofundar um pouco mais, você busca, tem vários meios aí. O Papai Google, nesse caso, acho que ajuda bastante. Dá uma pesquisadinha, isso aí você acha rapidinho lá no Papai Google, tá bom? Beleza, esse então são os submúltiplos. É legal que você saiba, porque se aparecer no teu vestibular, você tem uma noção do que é. Apesar que você vai treinar tanta questão fazendo exercício, quando você pegar a lista, exercício que eu vou te passar, que você vai já entender tudo mesmo antes de chegar em um simulado, tá? Que é importante que você faça sempre. Mas você já vai treinar, natural. Você vai entender isso daí na prática mesmo. Legal. Agora, pera lá. Eu quero que você observe um ponto interessante. Repara que aqui eu tenho um valor de corrente. Não é uma variação de corrente, e sim um valor de corrente. Isso quer dizer que se eu pego, por exemplo, um sistema onde a corrente elétrica sofre uma variação, uma mudança, que nem nesse gráfico que eu coloquei para você aqui do lado. Eu tenho uma corrente elétrica pelo tempo. Então, quando eu estava no ponto zero, então corrente elétrica é igual a zero, no tempo igual a zero. Pronto, 0, 0. Quando a corrente for 1, o meu tempo vai ser 1. Quando eu for na corrente 2, o tempo vai ser 2. Logo eu tracei um gráfico aqui. O gráfico da variação da corrente. O que é importante que você entenda? Tá? Que sempre que você pegar um gráfico, nesse caso, onde a corrente elétrica é uma variável, eu não posso usar a equação. O que eu faço então para poder relacionar? Porque tem vestibular que te dá o gráfico, a Unicamp já fez isso algumas vezes, tá bom? E pede para você a corrente média. Aí você vai entender. Você não vai tirar a média dos valores, não é isso que você vai fazer. Você vai usar o método, um dos métodos, né, que nós usamos na forma gráfica, que seria achar a área. Então, nesse caso, eu tenho a área de um triângulo que vai estar relacionada aqui. Tá? Vamos dizer que eu quero do gráfico inteiro, tá bom? Então eu quero desse triângulo inteiro. Eu tenho que entender que a área desse gráfico, a área de um gráfico de corrente por tempo, tem um valor numericamente igual a carga elétrica, tá? E aí, entendendo disso, lógico, tá? Eu posso vir aqui, calcular a área, aí eu vou descobrir o ΔQ, pego esse valor, volto para cá, vejo quanto tempo durou, jogo aqui no tempo e aí descubro a corrente média. Muito fácil, tá? Então, assim, são detalhes que se você souber, pode salvar a tua pele, beleza? Então, nesse momento você vê as relações básicas sobre as funções algébricas. Na próxima parte agora, nós vamos entrar exatamente na parte de sentido da corrente elétrica.